Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla, estamos aqui para mais uma edição do nosso Conversas Inclusivas, falando de inclusão. Para você que está aí acessando os nossos conteúdos, desde já, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Conversas Inclusivas. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana. Nós vamos falar do empreendedorismo, que integra rotina de mãe atípica com demandas de cuidados. O empreendedorismo e maternidade atípica na rotina de cuidados e trabalhos. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto, trocar experiências? Vou falar com a Priscila Moraes, empreendedora. Priscila, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Conversas Inclusivas. Muito obrigada. É um privilégio sempre poder estar aqui com você. O prazer é todo nosso em te receber. Quero agradecer de antemão você ter aceito o nosso convite para a gente estar aqui trocando uma experiência, trocando uma ideia, que é muito gostoso, né? Com certeza. E a tua história de vida que inspira muitas outras mães atípicas. Mas, primeiramente, vamos falar um pouquinho quem é a Priscila. Fala um pouquinho de você. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Eu sou filha de gaúchos, meus pais são do Rio Grande do Sul. E eu vim pra cá, pra Boa Vista, eu cheguei aqui em 2009 pra casar com meu marido. Estamos juntos aí já quase 18 anos. É, e nos conhecemos num colégio interno, quando eu tinha uns 13, 14 anos mais ou menos. E aí cheguei aqui, casamos, e aí projetamos a nossa vida, né, com como que seria, com filhos, com tudo. Eu tinha concluído alguns cursos de técnico de enfermagem, de socorrista. Eu gostava e gosto ainda muito da área da saúde. E aqui eu queria me especializar mais ainda, né? Programamos, esperamos aí uns 3 anos para poder ter filhos. E aí começou a história. De fato, como que deveria ser. Porque a gente programa, né, Adriana? Exato, a gente se planeja, né? Mas às vezes nem sempre vem como esperado, né? Não, nem Vem aí sempre. as demandas, as limitações. E levam a gente para caminhos assim que nunca na vida da gente a gente ia imaginar que se contasse para você antes, você diria: "Não, eu não, jamais seria isso", por exemplo, né? Como hoje eu sou artesã. Nunca na minha vida imaginei que eu seria artesã. E tudo isso começou como? Pois é, começou com essa gravidez que a gente teve planejada direitinho. Eu engravidei, tentamos 1 ano e eu engravidei de trigêmeos. E aí no início foi um susto assim bem grande. Quando a gente foi ver, né, o ultrassom, o terceiro bebê era um pouquinho pequenininho demais, não ia desenvolver, e aí ficaram os dois, né? Que é o Levi, que eu tenho atualmente, e a Olivia, era uma menina. Mas aí a gravidez foi interrompida logo na 23ª semana, né? Eu perdi a menina, fiquei só com o Levi, que também estava quase morrendo. Aí começou todo aquele processo. O Levi ficou 4 meses na UTI. Na época que em Roraima eu trabalhava numa cooperativa de médicos. Era a Unicred, na época que hoje é o Cicobi. E aí eu tive que me afastar. Na época a licença maternidade era 4 meses. Aí você pensa, meu filho ficou 4 meses na UTI. Quando ele saiu, ele ainda era pequenininho, que ele nasceu com 600 gramas. E aí ele saiu com 1,2 kg. Eu não Nossa, tinha como deixar essa criança com alguém, imagina. realmente. Aí eu me lembro, assim, o banco foi muito bacana comigo, eles ainda me deram mais 1 ou 2 meses, assim, por conta deles mesmo. Tentaram remanejar meu trabalho, que eu era gerente de conta, tentaram fazer com que eu captasse conta para eu fazer meu horário, mas tudo que eles tentaram, infelizmente, não deu certo. Eu tive que me afastar A mesmo. demanda é muito maior, né? É demais, e eu tinha que. Primeiro, um monte de medicamentos e fisioterapias e coisas que eu tinha que fazer exigiam cuidados. E você pensa, um recém-nascido típico já exige cuidados intensos no primeiro mês. Imagina uma Exatamente. criança assim, né? Prematura extrema. E aí começou aí essa saga. Quando ele fez 1 aninho, eu tentei voltar a trabalhar. Fui chamada numa clínica para administrar. E aí ele ainda não caminhava. Ele ainda fazia terapia para caminhar. E aí você acredita que ele
estagnou na terapia, quando eu comecei a trabalhar. E eu trabalhava só um período. A pessoa que me contratou também foi sendo flexível, preparou um quartinho lá onde eu trabalhava do lado. Eu tinha uma moça que me ajudava, mas na hora de levar ele na terapia, eu não conseguia levar por conta da demanda do trabalho. Ele estagnou na terapia. Aí, com 6 meses, eu pedi pra sair. Aí, a pessoa foi e disse assim, não, Pri, então vamos fazer assim. Faz o que você quiser. Se você quiser levar ele na terapia, você leve e tal. Eu ainda tentei mais 6 meses e nada. Aí, a pessoa disse, não, então tá, então a gente vai te liberar. Eles me liberaram, Adriana, com acho que 4 semanas, um mês, o Levi começou a caminhar. Olha só a diferença que faz, né? É, Mas você teve que parar, né, para fazer isso. tive que parar. A maioria de nós. E aí, pronto, fui pra casa, para continuar as atividades ali, né, com eles, porque às vezes a gente pensa assim que não é nada. A gente tá em casa com os filhos da É gente. muita coisa. A gente pensa assim, ai, agora sou uma inútil, não faço mais nada, fico aqui dentro de casa, não trabalho fora, as pessoas perguntam qual é a sua profissão, aí você diz, ai, do lar, e aquilo vai deixando Isso mexe com a gente quando a mexe. gente tem ali, como é que eu te digo, a gente tem essa dinâmica de gostar de trabalhar, de ter o que o que é seu, de ter sua carreira, de fazer alguma coisa. Só que quando a gente é mãe atípica, a vida toma um outro rumo. Total. A maioria das mães precisam parar e para ter aquele momento de cuidado, principalmente quando se trata das terapias, o trabalho muitas vezes até quer ajudar, mas é aquela coisa, quando você deixa na escola, vim pegar cedo e É, tal, tá acontecendo assim, ele tá desregulado. isso. Ou isso acontece muito. Então é o momento de alguém na casa parar. É, Ou para o pai, mas geralmente a maioria das vezes quem para é a é mãe, a mãe. né? A mãe que se dedica ali a parar a sua carreira profissional. E eu quero deixar assim bem frisado aqui que eu sei que existem muitas mães, se não a maioria, que não pode fazer isso. Infelizmente, ela tem Infelizmente que tem. sair, tomar a frente, né? Isso. Porque a gente sabe das estatísticas, 70% dos pais evasam, né? E a mãe fica ali só Sem rede de sem apoio, rede de apoio e ela tem que sair. Mas a mãe que tem essa oportunidade, não se sinta assim. Eu já me senti assim. eu também já me senti assim. E Nossa, assim, e aí a gente vê a diferença pro positivo que a gente causa no filho da gente quando a gente escolhe ficar, né? exatamente. Porque eles também não escolheram vir, né? Dessa forma, né? Então, Não escolheram ter essa condição. Então, exatamente. é uma coisa que a gente tem que parar e tentar conquistar o máximo ali de autonomia para eles, de melhorias, de qualidade de vida. E quando você também para esse tempo para você se dedicar a ele, para que ele se desenvolva, o que acontece? Ele fica melhor. Fica Com melhor com as certeza. terapias, fica melhor de lidar. Você vai aprendendo com seu filho a lidar com ele, em que locais andar, até onde eu posso ir com ele, até onde as limitações dele permitem. Sim. E você vai aprendendo isso todos os dias. Todos os E não é dias. fácil. Não, Muitas não. mães conseguem entrar novamente no mercado de trabalho, conseguem estudar Sim. novamente, mas a gente sabe que tratando também de cada condição, da condição de cada criança, né? Que tem do autismo mais severo ao mais leve, e dependendo aí da questão de rede de apoio, da situação em que essa criança fica, é como essa mãe vai conseguir se sobressair ou não. Sim, com certeza. Eu comecei a perceber que a partir desse momento aí, que eu saí do trabalho, ele começou a caminhar e tal, e eu comecei a perceber que eu disse, não, a bronca é comigo mesmo, né? E aí eu A maioria de sentei, eu nós. sentei com meu marido e nós conversamos, e meu marido disse pra mim, olha, é muito mais fácil você ir trabalhando e me ajudando, mas não existe outra pessoa melhor do que você para ficar com o nosso filho. Então, você aceita ficar com ele e eu, Te dou o né, te dou suporte o no que você suporte no que você precisar. precisar? Eu disse sim. Então, a gente começou. E aí, eu sempre fui muito ativa, né? Uhum. Aí, eu acordava cedinho, fazia as coisas todas. E aí, quando ele tinha, Adriana, eu acho que uns 2 aninhos já, quase 3, chegou aquele momento assim do soninho da tarde. Aí eu já tinha tudo pronto, né?
porque eu acordava muito cedo, eu já tinha tudo certo, tudo certo. E agora, o que eu vou fazer? Aí, eu sempre gostei muito de artesanato, eu sempre admirei. É uma terapia incrível, Mas né? eu não gostava de costurar, porque eu cresci com a minha mãe também, eu tive um pai que infelizmente deixou a gente, minha mãe teve que se virar com a costura, costurando para sustentar a gente. E eu chegava em casa e tinha aquele monte de retalho, aquele monte de fio de linha, parece assim, eu tinha a impressão que a minha casa vivia bagunçada. Eu nunca gostei disso, sabe? Mas eu admirava o artesanato. E aí eu tinha trazido, quando eu vim do sul pra cá, um chinelo havaiana customizado. E aí eu tava com o chinelo no pé, olhei aquele chinelo, e aí eu disse, eu vou ver como é que esse negócio funciona. Aí eu desmontei ele todinho, eu disse, eu vou tentar fazer isso aqui. E aí comecei a fazer e meti a cara, saí por aí vendendo, levava o Levi comigo, dava um Olha só, jeito. foi assim que Foi começou. assim que Você viu que começou. levava jeito pro Eu negócio. fui tentar fazer, e aí fui fazendo, fui fazendo. Só que eu não soube muito no início ali administrar, porque tinha questão de eu ter que sair para vender, né? Ainda não tinha o Instagram. O Instagram, acho que ele começou em 2013, bem no início. Eu não tinha Instagram ainda. E aí, um dia eu tava na igreja e uma pessoa tava perto do Natal. E aí tinha uma guirlanda bem bonita lá, que uma outra salinha do lado, assim, das crianças, a professora mandou fazer. E eu achei lindo aquilo. E as meninas, Pri, da salinha onde era meu filho, tu não consegue, porque é aquela coisa, né? Como eu não trabalhava fora, o pessoal acha que a gente tem tempo pra fazer tudo, né? Tu não Exato. faz nada. É tipo assim, Pri, Fora que a rotina de casa toma um tempo enorme, nossa, né? demais. Disse, Pri, tu não te anima em fazer um negócio desse aqui, não? Eu disse, gente, costurar, eu não sei nem pra onde vai. Sei. Poxa, Pri, tenta ver se tu consegue. Olha, é perto do Natal, nossa portinha tá tão pobrezinha. Aí eu fui atrás, Adriano. Fui nos armarinhos, comprei linha errada, comprei tudo errado. Fui pro YouTube, que não tinha pouquíssimas coisas sobre feltro. Existiam duas artesãs de feltro, assim, nacionais, Ainda muito conhecidas. pouco, É, né? muito pouco. Eu sei que eu fiz uma guirlanda, eu guardo ela até hoje. É horrível, horrível. Mas quando eu cheguei lá, as meninas, meu Deus, que coisa linda! Eu fiz assim, rol do berço, que era o nome dessa linha, e botei José, Maria e Jesus no meio, assim, uma estrelinha. Nossa, ficou muito feio. E aí elas acharam lindo, e uma das mães que tava lá já disse assim: Você não faz pra quando o bebê nasce? Eu disse: Olha, eu posso tentar. E aí fui fazendo logo em seguida. Uma pessoa me convidou pro Instagram, fui pro Instagram, e aí mais pessoas foram pedindo. Olha só. E aí eu resolvi, assim, eu senti a necessidade eu disse, gente, isso aqui eu tenho que melhorar nisso aqui, Você porque... foi aperfeiçoando com o tempo, Aí eu né? fui Porque atrás de a prática curso, leva à perfeição, né? Aí eu fui atrás de cursos, aí sim, quando eu comecei a fazer curso, aí foi um divisor de águas, aí eu pensei logo num nome, né? Um amigo meu me ajudou com um nome, e aí eu tracei uma estratégia para começar. E aí eu me lembro que eu ia no salão de beleza onde... Porque o artesanato, Adriana, ele é interessante. Ele não é para quem quer. Ele é para quem pode pagar. Né? Você já pensou sobre isso? Sim, várias Porque vezes. o que é o valor? O que agrega o valor do artesanato? É a sua mão de obra. Então, o material é barato. Mas a tua mão de obra, tu vai O tempo sentar... que você leva para fazer aquele produto, o tempo, a dedicação, você fazer ali tudo com muito carinho, tudo com muito capricho, Isso. isso requer ali. E eu já trabalhei assim, dessa forma, como você trabalhou, né? Como eu consegui voltar ao mercado de trabalho, eu parei. Mas foi um tempo que me deu aí uma pequena renda, né? Me deu um suporte. As pessoas desvalorizam, a Sim. verdade é essa. Eu trabalhava abaixo do valor do mercado porque eu trabalhava sozinha, não tinha um nome, não carregava o nome de ninguém, era só eu Aham. ali. E na época também não tinha tanta divulgação como a gente faz hoje das redes sociais, a nossa vitrine, né? Exato. E aí foi o que aconteceu. Mas você não pode fazer mais barato aquela pessoa que conhecidos, né? É.
Ah, mas você não pode, tal e tal. Eu disse, sim, eu estou abaixo do valor de mercado, porque eu estou trabalhando sozinha. E era aquela coisa com capricho. Às vezes você Sim. via até de locais que faziam grandes eventos, que já vinham com tudo incluso, trabalhava muito com lembrancinhas de Aham. aniversário. E aí eu falava assim, mais barato que isso não dá, vou ficar no prejuízo, né? Não É, paga nenhum material. é. E aí foi passando, e era no boca a boca, às vezes naquela festa que tinha lá exposto nas mesas. Nossa, quem fez? Me dá o telefone. E Aham. o boca a boca ia longe. É, Se eu divulgasse, eu não ia dar conta, porque é. também tinha a rotina de casa que não é fácil. Então, eu cheguei nesse Eu ponto. cheguei a dormir 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, picotando coisas. É, E aí, eu cheguei nesse ponto entre. Porque foi assim, ó. Quando veio a pandemia, eu desenvolvi um modelo de máscara muito confortável. Porque assim, lembra como era horrível usar aquelas máscaras? uhum, Que doía atrás da orelha, que não uhum. conseguia respirar, que no início tinha que trocar de 2 em 2 horas, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu fui, com o tecido que eu tinha, eu fui desenvolvendo desenvolvi um modelo mais anatômico, descobri que a lycra não deixava doer. Aí logo que eu comecei a fazer, eu tinha uma máquina de corte a laser que eu consegui comprar com meu artesanato, e aí eu fazia uns recortes retangulares para você evitar de trocar de 2 em 2 horas as máscaras, você trocava o TNT de dentro. Menina, eu fui. E aí eu cheguei num ponto depois, que aí meu Instagram bombou assim, que eu tive que fazer uma escolha, assim. Eu tinha que sair da minha casa pra ir pra um espaço e contratar uma pessoa, duas Olha pessoas, só. é. E aí meu marido, sentei com ele pra conversar, ele disse assim, olha, eu super te apoio e tal, mas por que que você desenvolveu esse trabalho? Aí eu falei, o marido da gente às vezes faz a gente raciocinar, né? Tá fora ali daquela situação. Eu disse, porque eu queria estar com meus filhos. Aí nessa época eu já tinha o segundo, né? Ele disse, então, aí agora o motivo que fez você desenvolver isso aqui vai tirar você de casa. Aí você não vai se arrepender? Aí eu disse, eu vou pensar. E aí eu pensei, eu disse, não, botei o pé no freio, regredi e continuei. Como foi que você conseguiu conciliar, Priscila, e criar a Feltro Pri? Olha, não é fácil, porque o psicológico da gente fica bem abalado, não vou mentir aqui. Porque é a rotina de mãe atípica, é a vida de dona de casa, de esposa e mais agora empreendedora. É. Como foi? A gente sabe que não é fácil, mas como foi que você conseguiu conciliar tudo isso? Ah, logo para fechar o diagnóstico do Levi, ele fechou com uns 3 aninhos para 4. Aí eu já tive que colocar ele na escola para poder ter. Na época, a única coisa que tinha aqui era o centrinho da prefeitura, lembra? Lembro. Então, para eu ter acesso ao centrinho da prefeitura, ele tinha que estar matriculado na escola. Ai, com uma dor no meu coração, eu coloquei ele na escola, que ele não falava ainda nem nada. Aí eu tinha essa tarde, a tarde livre, né? Assim, sempre acordando cedo e sempre. E tu sabe, na verdade, no fundo, a gente nunca consegue dar conta de tudo. É verdade. Sempre fica uma louça lá, uma roupa lá, uma semana para lavar, ou fica uma cama por fazer. Por muitos anos eu fiquei sem fazer minha cama de manhã quando eu levantava, A porque eu não correria é dava tempo. grande. Às vezes, a mãe atípica, quando o negócio está muito puxado, muito pesado, às vezes até para você conseguir tomar um Tomar um banho banho. é difícil, É. né? Ainda mais se ajeitar, né? Como a gente É. gosta, a mulher É. gosta sempre de estar se cuidando, com seu Nossa, eu tive uns anos autocuidado. aí bem trash, como a gente diz. Eita, nem me fale, viu? Eu tive uns anos aí trash. Às vezes a pessoa me reencontra hoje e diz, nossa, como você tá bem. São fases, né, Adriana? São fases difíceis, mas que elas passam, né? Por um É, certo modo. é. Você tentando ali todo dia se sobressair, não desistindo, tentando sempre procurar as saídas, tendo sua válvula de escape, porque uma coisa quando a gente está levando os nossos filhos no atendimento, os profissionais sempre falam para a gente sempre ter aquele nosso momento, né?
de válvula de escape, que você não fique tão sobrecarregada, porque tem alguém ali que precisa muito de você. É, E você tem que estar forte. Não necessariamente a gente ser forte o tempo todo, que nós temos os nossos momentos de fraqueza, nossos momentos de sim, queda, mas aqueles momentos em que você possa se fortalecer de alguma forma, recarregar as tuas forças, as tuas energias, né? sim. Hoje, graças a Deus, eu vejo assim, o Levi melhorou muito, assim, só a questão da fala, né, Adriana, isso aí eu acho que já é, eu sou muito grata a Deus por isso, ele já se comunica, ele já come bastante coisas, assim, que eu sei que tem crianças, tem pessoas que são, né, tem grande problema alimentar com isso aí. E hoje, e vai mudando, as coisas vão mudando, as cargas, né? Hoje eu cuido do Levi, tenho meu pequeno, que tá fechando diagnóstico para TDAH, e eu tenho meu pai, minha mãe, de 80 anos. Minha mãe começou com demência, e eu tenho um irmão que ficou deficiente também. Inclusive, semana retrasada eu tive no hospital que ele teve um segundo Que AVC. desafios, né? E assim, graças a Deus que eu tenho meu marido de suporte, né? E que bom que você tem essa rede de apoio, né? Ela é curta, né? Que é só ele. Mas pelo menos eu tenho. Mas se ele está ali presente e está somando com as atividades do dia a dia, isso Deus o já livre, conta muito, né? é. Porque às vezes tem aquela mulher que não tem, ou É. aquela que tem ele do lado e ele não está ali somando devidamente É como deve ser. E aí torna tudo mais mais difícil, né? Essa difícil. mulher fica sobrecarregada, É. né? Demais. Houve aí algum momento em que você pensou em desistir? O que que fortaleceu você para continuar? O artesanato, Sim, em termos geral da sua vida. é, eu, eu nunca pensei em parar, porque, de certa forma, Deus colocou isso na minha vida mais para me ajudar do que para eu ganhar dinheiro em si, porque o artesanato para mim ele é a minha terapia, porque com tantos gastos que a gente tem com o Levi e, né, enfim, com a família, assim, eu não faço terapia. Eu fiz terapia, eu acho que uma vez na minha vida eu fiz terapia. Se eu fiz por 3 meses foi muito tempo, é muito caro. E Então, acredite uma coisa, se você não precisou tanto da questão terapia, foi porque você tem uma rede de apoio. Essas mães que são sobrecarregadas, que são sozinhas, elas precisam muito de terapias. E acontece muito aquela questão da depressão, da ansiedade. Todos nós, a maioria hoje tem ansiedade, né? mas foi o artesanato, Adriano. O artesanato, ele é muito O bom. Ele é uma artesanato terapia em é, tanto. É muito nossa, prazeroso. nossa, É demais, gostoso criar, demais, né? demais. E então, assim, quando eu tô bordando ou quando eu tô costurando o feltro, né, que é a mão, a gente acessa uma parte do cérebro da gente que parece que parece Nárnia, né? Você entra em outro mundo, né? Em Noutra outra dimensão. exatamente. Então, isso me trouxe mais, assim, um pouco de tranquilidade, de equilíbrio, me traz. E Deus acima de tudo, né, também, Com que eu certeza. vejo, assim, esse trajeto todo, A nossa fé salva, transforma. o Levi vai fazer 14 anos agora, dia 24, e eu, meu Deus do céu, 14 anos passou assim, e aí eu olho pra trás e vejo, se Deus não tivesse comigo, eu não teria Realmente. conseguido nada. Com certeza. Como é que foi a reação da tua família quando você decidiu investir no empreendedorismo? Eu sempre tive muito apoio, assim, da minha família. Na época, minha mãe estava bem, assim, ela me ajudava com uma coisa aqui, uma coisa ali. E minha mãe se surpreendeu totalmente, porque eu nunca, como eu te falei, eu nunca fui pro lado, assim, de costura, nem de nada. E meu marido também. Eu cheguei a ter um capital de giro, eu cheguei a ter a empresa bem estruturadinha, sabe? E eu sempre tive muito apoio do meu marido, graças a Deus. Eu já fui mais presente nas redes sociais do que eu sou hoje. Então eu tinha parcerias com locais, assim, com armarinhos, para divulgação. Eu ia para Mega Artesanal em São Paulo, trazia novidades, tudo assim, girando com o dinheiro do meu artesanato, Olha né? que bacana. Foi muito legal mesmo, assim, foi uma época bem. E
E hoje eu vejo os meninos eram bem menores do que hoje. E, meu Deus, era como você falou. Era Deus, era o meu marido que me apoiava, como você falou, que ficava trabalhando até de madrugada também. Cansei de virar à noite fazendo. E na época da pandemia foi o que nos ajudou Realmente. financeiramente. Meu marido é advogado, teve que parar de trabalhar. E aí, se não trabalha, não entra dinheiro, né? E aí foi o artesanato, a venda das máscaras, que ele veio pra cozinha ali, pra sala onde a gente ficava costurando pra me ajudar, pra poder pagar as contas, comprar as coisas pra comer e pagar luz e E água. muita gente parou, né, nesse Muita gente tempo. parou. E você acredita também, outra pergunta assim que eu gostaria de saber de você. Você acredita que a sociedade ela tem compreendido melhor aí a realidade das famílias atípicas? O que que ainda precisa mudar? Eu acho que a sociedade tem avançado bastante nesse sentido de conscientização. É, o que precisa mudar, eu acho que é muito pessoal, sabe? De cada um, assim. Porque, por exemplo, você ter compaixão, você se conscientizar é uma coisa. E você se oferecer para ser uma rede de apoio, eu acho que isso aí é o que tá pegando mais ultimamente. Porque ia chegar esse momento dos cuidadores adoecerem, que somos nós. Fala-se muito no autismo, no autismo, no autismo, no autismo. E os cuidadores? E as pessoas estão cuidando? As mães estão adoecendo? E como tem mães adoecidas, né? Principalmente pela falta da rede de apoio. Exatamente. Tem muitas mães que não têm, e essas mães acabam adoecendo. Às vezes, quando a gente acompanha outros grupos de mães atípicas, a gente ouve cada relato, ouve cada história, e assim, é bem triste, né? É. São realidades tristes. Mas o que que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a maternidade atípica, que muitas vezes ainda é tão pouco falado? Assim, que não é fácil, que você talvez nunca vá compreender perfeitamente, a não ser que você tenha uma criança assim. É, e que tenha menos julgamento, né, Adriana? Acho que menos julgamento, assim, quando a gente evita julgar, já é aí um meio caminho andado, porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? Pelo que aquela pessoa está passando. Exatamente. Então, menos julgamento, assim, para as famílias, para as mães, menos cobrança, sabe? É, hoje em dia, a rede social ela trouxe muitas coisas boas, mas ela trouxe coisas ruins também, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Sim. E, mas eu vi na internet assim, assim, por que, que você não faz assim? Tá assim porque quer, faz assim porque. Então, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás em relação a esse olhar nas famílias atípicas e evitar julgamentos. Verdade. E aproximar e perguntar do que tá precisando, né? Se tá precisando de alguma coisa e perguntar com o coração aberto mesmo para poder ajudar. Se aquela pessoa olha para ti e diz assim: "Poxa, você pode ficar com meus filhos hoje? Eu queria sair para jantar com meu marido. Tem não sei quantos anos que eu não faço isso." E como tem mulher assim, né? E como tem? Alguém já perguntou isso para você, Adriana? Nunca, nunca. Adriana, você quer que eu olhe seus filhos para você dar uma Ninguém nunca volta? faz Você ir no isso. cinema com seu marido? Nunca! Ninguém nunca faz isso. É Nunca! muito É difícil. muito Se você não difícil. tem um familiar É. ali. E olhe lá. E olhe lá, né? Mas assim, para a gente finalizar, né? Que conselho você daria para outras mães atípicas que desejam empreender, mas que têm medo, né, de não dar conta? Eu ministro aulas de vez em quando nas colégios, na Fundação Bradesco, que são redes assim sociais, né? E eu digo sempre para as meninas que vale muito a pena, pelo fato de você poder estar em casa. Nada nem ninguém nunca vai substituir você em casa. Então, se você, claro, não sei que você receba uma proposta muito maior, porque
pensa bem, Adriana, não vale a pena você ganhar um valor para você sair de casa, para você ter que pagar uma outra pessoa quase o valor do que você está ganhando fora para ficar em casa com seu filho. Você tem que fazer uma conta, né? Exatamente. Tem que fazer uma conta. Então, vale muito a pena. Vou falar do que eu sei e tenho domínio, que é o feltro e o bordado livre, bordado à mão. Material super em conta. Vale a pena você se especializar. Hoje tem cursos gratuitos no YouTube, na internet, tem tudo que você precisa. E vale a pena você se dedicar, se especializar nos acabamentos, que é o diferencial do artesanato, né? Para empreender nisso aí. E hoje a gente pode lançar mão das redes sociais, como você falou, fazer sua vitrine e... Fora o boca a boca, que já ajuda. Fora o boca a boca. E eu acho que vale a pena. Eu sou super incentivadora, assim, sabe? Da mãe empreender. Aquele horáriozinho do soninho, aquele horáriozinho que a criança tá na escola ou tá na creche, vai, trabalha. Porque metade disso vai ser financeiro e a outra metade vai ser para você, para sua mente. Perfeito. Para ajudar você a dar conta das coisas. Então, você mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Verdade, com certeza. Pri, obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber aqui. Que conversa gostosa. A gente passaria o tempão todinho. Demais. Né? Minha cabeça fica fervilhando Mas aqui. como mãe atípica, você tem seus compromissos, a gente sempre tem. E eu quero dizer que o nosso Conversas Inclusivas está sempre aqui de portas abertas. Muito obrigada, Adriana. É um prazer falar com você. Tive a oportunidade de conhecer esses 2 lindos filhos, Obrigada. né? Um tempo desse. E parabéns, que você também é uma pessoa guerreira. Batalhadora que Deus todos os dias, né? sempre. Amém. A nós, a todas nós. Amém. Bom, fica aqui os nossos agradecimentos à Priscila, que veio falar um pouco da sua história. Que história incrível, que pode inspirar muita gente também, que sirva aí de exemplo para você que está com dificuldades na vida, mas que sempre tem uma saída. Basta você deixar ela chegar na sua porta. Sempre tem uma maneirinha da gente estar se virando, fazendo com que dê certo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Você acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify. O nosso Conversas Inclusivas de hoje vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.